Olá pessoal, nossa 10ª videoaula nós vamos praticar novamente o conceito de arranjo de C++. A gente começou a ver esse conceito na prática 9 e hoje a gente vai praticá-lo desenvolvendo um software que ele é responsável por monitorar o peso de uma população de capivaras. Então o que esse software vai me proporcionar fazer? Ele vai me proporcionar cadastrar o peso de 60 capivaras, depois ele vai calcular a média do peso dessas capivaras e vai me possibilitar, ao informar um determinado índice do vetor, ele vai me mostrar o peso dessa capivara que está armazenada nesse índice que eu informei e a variação do peso dela relativo à média, que ele já vai ter calculado. Então vamos lá, eu vou explicar a execução desse software a partir desse fluxograma. Inicialmente, o que a gente faz? A gente inicializa essa constante de tamanho com o valor 60. Vocês vão observar mais lá na frente que essa constante ela é muito importante, que ela vai me proporcionar uma flexibilidade grande do código para caso eu quiser trabalhar com arranjos de tamanhos menores na hora da simulação, sem precisar fazer alterações muito grandes no código. Então, como ele me pede 60 capivaras, inicialmente esse valor vai valer 60. Essa variável de soma, a gente inicia ela com 0, porque ela vai ser responsável por armazenar o total de peso de todas as capivaras armazenadas no arranjo, que depois esse valor vai ser utilizado para calcular a média. Então começa com 0, porque até então nenhuma capivara foi cadastrada. Certo, então a partir daqui a gente inicia a nossa variável de controle do nosso laço de repetição, seria a nossa variável i, ela começa de 0. Então a gente entra aqui numa condicional, que seria a condicional do nosso for. Enquanto i for menor do que tamanho é essa constante que eu informei no início, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai entrar no laço de repetição e vai executar todos esses passos. Inicialmente, ele vai exibir o número da capivara que eu estou cadastrando o peso dela no momento. Logo a seguir, ele pede para o usuário informar o peso dessa capivara que ele está cadastrando. Após o usuário informar o peso, a variável soma vai receber ela própria somada ao peso da capivara que eu acabei de informar. Então, no primeiro momento, soma está valendo 0. Se eu tiver cadastrado uma capivara que pese, por exemplo, 10 quilos, soma vai receber 0 mais 10 e vai passar a valer 10. Nisso, a nossa variável de controle do laço de repetição vai ser incrementada em mais 1. E a gente volta para a nossa condicional. Enquanto essa condição for atendida, os passos vão continuar sendo executados. Eu vou simular mais uma vez aqui o laço de repetição. Então, considerando que a condição foi atendida, ele vai me informar que eu estou cadastrando a segunda capivara. Vai me pedir para entrar com o peso dela. Vamos supor que eu entre com o peso 2. Lembre que anteriormente eu tinha cadastrado uma capivara pesando 10 quilos. Nesse momento, ele vai fazer soma, receber o próprio valor de soma, mais o peso da capivara que eu acabei de informar. Então, basicamente, soma que estava valendo 10, soma vai receber 10, que é o peso de soma, é o valor de soma nesse momento, mais 2, que é a capivara que eu acabei de informar, e vai passar a valer 2. Observe, então, que dessa maneira, trabalhando igual esse passo aqui está informando, a cada iterada do nosso laço de repetição, eu consigo armazenar gradativamente a soma de peso de todas as capivaras. E ao final do preenchimento de todo esse arranjo, quando essa condicional já não for mais atendida, eu vou ter todas as capivaras cadastradas nas 60 posições e a minha variável soma já vai ter o total de peso de todas elas. Então, observe, quando essa condição já não for mais atendida, porque eu já vou ter preenchido todas as posições do vetor, do arranjo, a gente vem para esse passo, que vai ser o cálculo da média. Média nada mais é do que a soma, que eu já calculei a partir das iterações nesse passo, dividido pelo tamanho, que era exatamente a nossa constante inicial aqui, que nesse momento eu estava trabalhando com 60 capivaras. Então,
A partir do que eu tenho a minha média cadastrada, calculada nesse ponto, o meu programa vai exibir a média para o usuário, a média de peso, e ele vai pedir para o usuário entrar com o número de uma capivara qualquer. Então, vamos simular um arranjo, novamente de 4 posições, ele é mais fácil de desenhar. Ele tem um arranjo de 4 posições, ele tem os índices variando de 1 a 3. Vamos supor que eu tivesse preenchido pesos aleatórios aqui das capivaras. Vamos supor que a minha média fosse 3. Obviamente a média não é essa, mas simplesmente para exemplificar para vocês. Aí ele me pede para entrar com o índice de uma capivara qualquer, para o programa me informar o peso de uma capivara qualquer. Vamos supor que eu tenha informado o índice 2. Se eu informar o índice 2, ele vai me exibir na tela, nesse passo, o peso dessa capivara que eu informei. O peso do índice 2, como vocês podem ver aqui, é 4. Ele iria me informar que a capivara pesa 4 quilos. E a seguir, ele ia calcular a variação de peso dessa capivara. A variação de peso ela é calculada a partir do peso da capivara menos a média. Nesse caso aqui, a minha variação iria ser 1, porque a minha média é 3, fictícia, como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, e o peso da capivara é 4. Logo, 4 menos 3 igual a 1, seria a minha variação. Mas observem que se eu tivesse informado para o programa, nesse passo aqui, se eu tivesse informado um valor que fosse o índice de uma capivara, no qual o peso dela fosse menor do que a média, vamos supor, a capivara pesasse 3 e a média fosse 4. Ele iria me informar uma variação negativa de menos 1. Mas para o usuário, isso não é interessante, porque o programa deve informar para ele essa informação em módulo. Então, isso é feito nesse passo. A partir do momento que eu tenho a variação calculada, esse valor vai ser exibido para o usuário na tela em módulo. Então, a gente não quer saber se esse valor é negativo ou positivo. A partir do que foi informado a variação em módulo, a gente chega ao fim. Então, observe todos os passos que a gente fez. Primeiro, a gente preencheu todas as posições do nosso arranjo, informando o peso de cada uma das 60 capivaras, sendo que nesse processo iterativo, eu vim armazenando a cada iteração a soma do peso das capivaras que eu já tinha cadastrado até o momento. Então, ao final de todo esse processo, eu já tenho a minha variável soma com o total do peso de todas as capivaras cadastradas. Com essa informação, eu consigo calcular a média de peso de todas as capivaras. Então, o software exibe essa média na tela após ter calculado e solicita ao usuário que informe um índice do vetor para, então, ele mostrar na tela o peso da capivara referente ao índice informado nesse ponto. Após ele informar o peso dessa capivara, ele vai calcular a variação desse peso com relação à média, que eu já calculei anteriormente. E vai informar na tela para o usuário essa variação de peso em módulo. O resultado esperado desse programa, basicamente, é esse que vocês estão vendo aqui. Olhem só, a cada iteração inicial, a gente está preenchendo o nosso arranjo com o peso de cada uma das capivaras. Ao final de todos esses passos, o meu programa consegue me informar a média de peso das capivaras que eu cadastrei. E ele vai me solicitar o índice
de uma capivara nesse vetor. Nesse caso, o usuário informou o índice 4, que era exatamente essa capivara aqui, da iteração. Então, olhe bem, o programa informou para o usuário o peso da capivara de índice 4 que ele tinha escolhido e já mostrou em tela a variação desse peso dela com relação à média, que nesse caso era 13,34. Eu vou mostrar o código para vocês agora responsável por resolver esse problema. Olha só, nós vamos utilizar duas bibliotecas do C++. A biblioteca IOStream e a biblioteca CIMEF, que é a biblioteca com as funções matemáticas. Inicialmente, nós vamos declarar uma constante do tipo inteiro responsável por armazenar o tamanho das capivaras, o tamanho do vetor onde eu vou armazenar o peso das capivaras. Então, observem, aqui eu estou trabalhando com o valor 60, mas vocês vão ver ao decorrer do código que todas as informações que eu preciso calcular ou coisa do tipo que são referentes ao tamanho desse arranjo, elas estão relacionadas já com essa constante. Então, se eu alterar esse valor futuramente de 60 para 15, por exemplo, como eu vou fazer na execução do código, todo o resto do programa já está adaptado para já funcionar sem nenhuma outra alteração. Então, olhem bem, eu declarei o meu vetor, arranjo, responsável por armazenar o peso de cada uma das capivaras, e o tamanho dele é exatamente tan, que é a minha constante. Então, se eu mudar esse valor para 15 futuramente, o meu arranjo vai passar a ser de 15 posições também. Preciso de algumas outras variáveis do tipo float e uma variável int, que vai ser responsável por armazenar o valor do índice que eu vou procurar. Então, muito bem. Inicialmente, a gente declara a soma a gente inicializa a variável soma com 0, pois não vai ter nenhuma capivara cadastrada, e vamos começar a preencher o nosso arranjo nesse laço de repetição. Observem bem, aqui o meu laço está variando de 0 até tan, que é também o valor da minha constante. Então, se futuramente eu mudar esse valor de 60 para 15, esse laço ele vai passar a iterar relativo a esse valor que está aqui. Então, o código está bem dinâmico. Então, a cada iterada, basicamente ele pede o usuário para informar o peso da capivara referente àquela posição, que está sendo controlada aqui pelo índice i, que vai variando no nosso for. E após o usuário ter informado esse peso, ele está fazendo aqui soma mais igual vetor índice i, que é o peso que eu acabei de informar. Para quem não se lembra, soma mais igual de algum valor qualquer, vamos colocar aqui 1, por exemplo, é equivalente a eu escrever soma é igual a soma mais 1. É uma maneira diferente de se escrever a mesma coisa. Então, ao final desse laço de repetição, que vai ficar iterando enquanto essa condição for verdadeira, eu vou ter a minha soma com o total de peso de todas as capivaras cadastradas já obtida e todas as posições preenchidas. E vou poder calcular a minha média. Observem, a média está sendo a soma dividido por tan. Tan é o número de capivaras que eu tenho cadastrados, que é novamente a minha constante. Então, novamente dizendo, se eu mudar esse valor para 15, a média já vai ser calculada de uma maneira dinâmica referente àquele valor lá em cima. Após eu ter calculado a média, esse valor é informado em tela e é requisitado para o usuário informar um índice qualquer de uma capivara que vai ser mostrado as informações dela na tela. Isso é atribuído à variável consulta. Então, o programa já vai exibir na tela que o peso da capivara de índice consulta, que é o índice que eu informei anteriormente,
ele vai informar exatamente o peso que está armazenado nesse arranjo, nessa posição que eu informei. E após isso, ele vai calcular a variação desse peso. Então, a capivara de índice consulta, que eu informei anteriormente, menos o valor da média. E esse valor de variação vai ser mostrado na tela para o usuário em módulo. Como que eu faço um módulo em C++? Observe, função ABS. A função ABS é uma função da nossa biblioteca matemática, da CIMEF, que todo valor que ela recebe como parâmetro, ela vai eliminar o sinal dele, vai fazer exatamente o módulo e vai retornar esse valor. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é exibindo o valor do módulo da variação na tela. E chegamos ao final do nosso programa, na nossa linha, que deve ser descomentada para executar esse software no Windows, que é o System Pause. Não esqueçam, se vocês não descomentarem essa linha e executarem o código no Windows, vocês não irão conseguir ver o resultado. Agora eu vou demonstrar a execução desse código no Kate para vocês, para sanar alguma dúvida que pode ter ficado.